paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos nesta manhã. Amém? Vamos nos colocar em pé. Vamos dar início a esse culto na presença do nosso Senhor. Maravilhoso e glorioso Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós abrimos este culto. Damos início, ó Pai, a esse tempo de louvor, adoração e meditação em Tua Palavra. Nesta manhã de domingo, Senhor, em que nos reunimos para aprender mais da Tua vontade para nós. Estamos agradecidos a Ti pela oportunidade de aqui estarmos mais uma vez e pedimos a Ti, Senhor, a unção com Teu Espírito Santo e a direção sobre este culto, sobre tudo que será feito. Abençoa, ó Pai, o dirigente, o irmão Jerônimo, que irá louvar e conduzir os louvores nesta manhã, e todas as nossas vozes, Senhor, estejam unidas num só propósito de Te louvar e Te adorar. Que o nosso coração, Senhor, esteja entregue a Ti nesta manhã, e que possamos, ó Senhor, com todo o nosso coração Te servir e Te adorar, e que possamos também receber a Tua palavra nesta manhã com os corações sinceros, ó Deus. Venha falar conosco, nos ensinar a Tua vontade, Pai. Nós pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Assentar, irmãos e irmãs. Nós vamos adorar a Deus juntamente com o irmão Jerônimo. Bom dia a todos os irmãos. Amém. Aqui presente e os que estão pela internet, que Deus os abençoe. Amém. Nós vamos louvar a Deus nesta manhã, cantando por iniciar os louvores com o hino 239 da harpa cristã. Você que está aí, que tem a sua harpa cristã ou mesmo o seu celular, você poderá nos acompanhar esse cântico em louvor a nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 239 da harpa cristã. Vem, ó Senhor, e completa a obra Tua em mim, torna minha alma dileta, enchendo-me de Ti, ó manda agora o bom Consolador, minha alma te implora, ó meu amado Senhor. Há tanto tempo te espero, ó caro Salvador, mas hoje mesmo eu quero o bom Consolador. Ó, manda agora o bom Consolador, minha alma te implora, ó meu amado Senhor. Tens me tirado pra fora do mundo sedutor, ó vem selar-me agora, glorioso Redentor. Ó, manda agora o bom Consolador, minha alma te implora, ó meu amado Senhor. A Ti pertence a glória, bendito Salvador, sempre me dás a vitória, por Teu imenso amor. Ó, manda agora o bom Consolador, minha alma te implora, ó meu amado Senhor. Amém. Graças a Deus. Amém. Vamos dar sequência com o hino 255. Hino de número 255. Da
harpa cristã. Você que está no seu lar aí, acompanhe conosco mais esta adoração. Amém? Meu Redentor. Na cruz morrendo, meu Redentor, minhas maldades todas levou. Se o recebes em seu amor, pois teus pecados Jesus perdoou. Quando Deus o sangue viu, em Jesus Nosso próximo hino é o 159 e durante este hino você terá a oportunidade de ofertar a Deus nesta manhã. Hino de 159, esse será o nosso último hino antes da mensagem. Cantai, ó peregrinos, vamos cantar com alegria. Cantai, ó peregrinos, nas vidas não canseis, a vossa fé crescendo, as harpas a tocar. Eu sobre o monte santo e glorioso estou, e para minha pátria celestial já vou.
nesta manhã. Vamos ouvir a palavra de Deus através da pregação da palavra nesta manhã. Irmão Fernando. Graça e paz, irmãos, em nome de Jesus Cristo também. Amém. Bom é estarmos mais uma vez reunidos em nome do Senhor Jesus Cristo para meditarmos em Sua palavra, louvar continuamente, adorar a Ele e aprender a vontade dEle para nós, através da palavra. Nós vamos nos colocar em pé nesta manhã. Abra sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo a Timóteo, a segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 2, 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 14 ao 21. Segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículos 14 ao 21. Vou ler na NVI, mais fácil compreensão. Continue a lembrar essas coisas a todos, advertindo-os solenemente diante de Deus, para que não se envolvam em discussões acerca de palavras. Isso não tem proveito e serve apenas para perverter os ouvintes. Procure apresentar-se a Deus aprovado, como um obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja corretamente a palavra da verdade. Evite as conversas inúteis e profanas, pois os que se dão a isso, perdão, irmãos, usar no aplicativo tem isso, né? Evite as conversas inúteis e profanas, pois os que se dão a isso prosseguem cada vez mais para a impiedade. O ensino deles alastra como um câncer. Entre eles estão Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já aconteceu, e assim alguns pervertem a fé. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e selado como esta inscrição: o Senhor conhece quem lhe pertence, e afaste-se da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor. Numa grande casa há vasos não apenas de ouro e prata, mas também de madeira e barro. Alguns são para fins honrosos, outros para fins desonrosos. Se alguém purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz, juntamente com os que, de coração puro, invocam o Senhor. Amém. Vamos falar com Deus. Bondoso e maravilhoso Deus, como é bom lermos a Tua palavra, estar aqui em Tua presença para meditar nos Teus ensinos, Senhor, e aprender mais do que o Senhor tem já deixado para os Seus filhos nesta terra. Somos gratos a Ti por esta oportunidade e pedimos agora, Senhor, humildemente a unção e a direção do Teu Espírito Santo, pois só o Teu Espírito Santo é capaz de revelar os ensinos da Tua palavra de maneira prática e atual para nós, trazendo uma aplicação prática para as nossas vidas. Nós pedimos isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Assentar, irmãos e irmãs. Graças a Deus. Como é bom estar aqui mais uma vez para meditar na Bíblia, na palavra de Deus. E nesta manhã eu gostaria de tomar esse texto para falarmos sobre esse vaso de honra que é citado no versículo 20 em diante. Numa casa há vasos não apenas de ouro e prata, mas também de madeira e barro, alguns para fins honrosos, outros para fins desonrosos. Se alguém purificar dessas coisas, será um vaso para honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Amém.
Então gostaria de já propor essa reflexão. O que é para cada um de nós, o que é um vaso de honra? O que é um vaso de honra e o que é um vaso de desonra? O que é ser um vaso de honra nas mãos de Deus? Então essa simbologia que Paulo trata nessa carta ao Timóteo, ele usa essa expressão de vaso porque era muito comum antigamente os vasos, né? Não é como hoje que tem já utensílios com nomes diferentes na casa, mas tinha o vaso para as necessidades, tinha o vaso para outros fins, tinha vaso para vinho, tinha vaso para alimento. Então tinha para cada finalidade um tipo de vaso, para o azeite, para armazenar azeite. Por isso que ele fala, então, alguns é para a honra. Então, quanto mais era valoroso o produto que estaria naquele vaso, ele era então um vaso de honra. E quando era algo inútil, sem importância ou desonroso, então esse vaso não tinha valor. Então já nos faz, trazendo para essa mensagem do apóstolo Paulo, meditarmos que tipo de vaso que nós estamos sendo, ou que tipo de vaso que nós queremos ser nas mãos de Deus. E Paulo está trazendo essa analogia de vasos, referindo-se à igreja, porque ele está citando ali alguns que provavelmente estavam na igreja, citando Himeneu e Fileto. Então ele traz essa analogia na igreja, que é possível ter na mesma igreja vasos de honra e vasos de desonra. Então, o que vai diferenciar o que cada um é, o que cada um quer ser? É as atitudes que você vai tomar com relação à sua vida, com relação à fé cristã. E da mesma maneira que é preciso você ter esse entendimento para discernir a você mesmo, para discernir que tipo de atitude está te conduzindo você está tendo para te conduzir a algo, está te moldando para ser um vaso de honra ou um vaso de desonra. Da mesma maneira, você consegue identificar e discernir também outros, mesmo dentro da igreja, porque tem que se cuidar, ter esse entendimento que nem sempre na igreja vai ter sua vaso de honra. E se você não meditar, não vigiar, você às vezes vai ver uma pessoa amável, uma pessoa muito boa, mas que está sendo usado como um vaso de desonra, querendo, ao invés de ser um vaso de honra usado por Deus, sendo um vaso de desonra, atrapalhando o andamento da obra de Deus e muitas vezes até dentro da igreja. Então esse alerta, claro, é para já estarmos sempre preparados para quando vier a acontecer, todos, cada um por si só, discernir. Esse irmão, essa irmã, ele está talvez não é um vaso de desonra, mas nesse momento essa atitude é a atitude de um vaso de desonra. Então, se eu for dar atenção a isso, eu também estarei sendo levado a ser um vaso de desonra. E dessa maneira você consegue estar ajudando esse irmão, essa irmã, não é para condenar o outro, mas para você ajudá-lo em oração, de alguma maneira ajudá-lo a também ser um vaso de honra. Então, na Bíblia, sempre o vaso, sempre foi usado como um símbolo, um dos símbolos, na verdade, que representa o homem. Então, se você ler lá, quiser abrir em sua Bíblia, em Atos capítulo 9, versículo 15. É bem conhecido essa passagem, Atos capítulo 9, versículo 15, é o chamado de Paulo. Então você vai ver que Paulo foi chamado, quando ele fala ali com Ananias, Então o Senhor está falando com Ananias sobre Paulo, e lá no versículo 15 ele diz assim: o Senhor disse a ele: vai pelo caminho, porque ele é um vaso escolhido por mim. Ele quem? Paulo. Ele é um vaso escolhido por mim para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Então aí já temos um exemplo de Deus escolhendo alguém e usando como símbolo que Paulo era um vaso escolhido, ou seja, um vaso de honra, um vaso escolhido para levar o nome dele aos gentios. Já em Jeremias capítulo 22, no versículo 28, então ele vai falar
que Jaconias, o rei de Judá, ele foi um vaso desprezado e quebrado, desprezado pelos outros, e ninguém se agradava daquele vaso, usando essa analogia. Então, diz assim, vamos ler lá, Jeremias 22, verso 28. Para ter esse exemplo de tanto um vaso de honra, um exemplo que o Senhor usa para um vaso de honra, e também citando uma pessoa como um vaso de desonra. Jeremias 22, 28. É este homem Conias um ídolo quebrado e desprezado? É ele um vaso o qual não é apreciado? Por que razão são expelidos ele e a sua semente e serão lançados em terra que não conhecem? Então, ele foi usado como um exemplo ali, que era um vaso desprezado, ninguém se agradava dele. Então, como lido então nesse texto base de Timóteo, numa grande casa, ou seja, na igreja, existem tanto vasos de honra, como vasos para desonra ou para vergonha, que muitas vezes envergonham até o próprio corpo de Cristo, a igreja, sendo esses vasos de desonra. E nós seguimos, então, para entender o que precisamos agir, como devemos agir para ser um vaso de honra, nós vamos meditar em alguns princípios para sermos vasos de honra nas mãos do Senhor. O primeiro princípio para ser usado como um vaso de honra é manejar bem a palavra de Deus, que está ali em 2 Timóteo, capítulo 2, no texto que lemos, no versículo 15. Procura apresentar-se aprovado a Deus, como obreiro que não tem do que se envergonhar, íntegro, que maneja bem a palavra da verdade. Então, há, às vezes, um conceito de que essa escritura é somente para Timóteo ou para quem é pregador, mas podemos concordar que o mesmo princípio se aplica a toda a igreja. Toda a igreja tem que ser conhecedora e manejar bem a palavra de Deus. Concorda comigo? Sim ou não? Amém. Então, se você quer ser um vaso de honra, você precisa manejar bem a palavra de Deus. Então, não tem como alguém ser um vaso de honra na igreja, na vida cristã. Quando eu digo igreja, não é só a estrutura, mas a igreja, o corpo de Cristo. Esse corpo de Cristo na terra, representando o Senhor Jesus Cristo, onde quer que você vá. Então, não é apenas aqui no culto, mas no mundo, aonde você está andando, você é um representante da igreja. Você está representando o corpo de Cristo aqui na terra. Então, você tem que ser esse vaso de honra. Então, por que manejar bem a palavra de Deus? Porque não é possível você ser um vaso de honra se você não manejar a palavra de Deus. Porque é através da palavra de Deus que nós descobrimos qual é a vontade de Deus para nós, para o próximo, para os outros. Então, a Bíblia também revela que nossa sujeira, além de nos limpar, ela revela nossa sujeira, ela vem nos limpar, vem nos purificar. Por isso é importante você ser um bom manejador da palavra de Deus, conhecer a Bíblia. Manejar bem a palavra de Deus é você ter conhecimento dela, estudar, meditar nela, porque ela vai revelar as suas falhas. E no mundo hoje é mais ao contrário. Geralmente as pessoas procuram, às vezes na Bíblia, maneiras de ver as falhas do outro. Não tem sido assim? Sempre olhando para o outro, olhando como que o outro está se vestindo, como que a outra está se vestindo, e esquecendo de olhar para si mesmo. A gente tem visto isso muito nos dias de hoje, pessoas que às vezes olham tanto para a vida do outro. Inclusive criou-se até um preconceito com o meio evangélico por causa disso. Muitas vezes existe até no mundo, você vai falar com as pessoas falam, o que adianta a crente ter a saia arrastando lá no pé e a língua maior que a saia? Quantos já ouviram essa expressão? Por quê? Exatamente por isso. Porque a pessoa não estou dizendo que está errada a saia, não, mas a pessoa está tão preocupada com a aparência, tudo bem? Ela está tão preocupada com a aparência exterior dela e esquece do que ela está expondo do interior dela para fora.
do que ela está agindo. Então a atitude dela não está condizendo com o que ela está falando, dizendo que ela é de aparência, mas a atitude não condiz. Então ela acaba envergonhando o Evangelho e sendo um vaso de desonra, porque ela fica ali criticando, apontando o dedo para o outro e zombando e falando e apedrejando o próximo, e aí as pessoas ficam olhando e falam: meu Deus, mas a pessoa está agindo dessa maneira, tendo uma aparência de santidade, mas vive de fofoca, vive de intriga, vive falando da vida do outro. E as pessoas percebem isso, não apenas na igreja, mas o mundo percebe isso. Quando a vida fala uma coisa e as palavras dizem outra. Então é importante ter o conhecimento da palavra de Deus para que possa corrigir a você primeiro, a nós primeiro. Então a palavra de Deus, ela vem nos moldando, vem nos corrigindo, e é na palavra de Deus que também encontramos essa razão da esperança da nossa fé, para podermos testemunhar aos outros, que é o principal chamado de Jesus Cristo, é sermos discípulos, testemunhar, anunciar o Evangelho a outros. E como que nós vamos anunciar algo que nós não temos conhecimento? Nós ficamos como era lá onde estávamos. É só revelar, tem que ter revelação. Quando você apertava as coisas e não tinha resposta, é que tem que ter revelação. Não, a Bíblia você tem que ter o conhecimento dela, para poder testemunhar o que você crê, falar com confiança daquilo que você crê. Nós vemos isso, uma escritura que nos motivou muito, é 1 Pedro capítulo 3, versículo 15. Antes santificai-vos no Senhor Deus em vossos corações, e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer um que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Ou seja, através da palavra de Deus, então, que ela vai te moldar, mostrar as suas falhas, mostrar o que você precisa corrigir em você, para você se santificar, para você andar de acordo com a vontade de Deus. É através da leitura da palavra que você vai entender a vontade de Deus para a humanidade, para o próximo, como que você deve agir com o seu próximo, com amor, não com julgamento, mas com amor, e buscando a ganhar a todos através da palavra, sem preconceito, mas através de amor e mansidão. E é através da palavra que vai te fortalecer e dar confiança para você expressar qual é a razão da esperança da sua fé, anunciar a sua fé com confiança, com conhecimento, através da palavra. Então é possível alguém ser um vaso de honra nas mãos de Deus sem conhecer a palavra de Deus, sem ministrar bem a palavra de Deus, sem ler a Escritura, meditar na Bíblia constantemente? Não, isso não é possível. Então já temos esse primeiro princípio para entendermos que para sermos um vaso de honra é preciso meditarmos na Bíblia, ler a palavra, ter o conhecimento, buscar cada vez mais o conhecimento da palavra de Deus. Um segundo princípio que eu listei aqui para vermos e aprendermos a ser um vaso de honra é evitar falar demais. Seguindo o texto bíblico, em 2 Timóteo 2, verso 16. Mas foge dos falatórios profanos e vãos, porque produzirão maior impiedade. Evita as conversas, na NVI diz assim: evita as conversas inúteis e profanas, pois os que se dão a isso prosseguem cada vez mais para impiedade. Impiedade é o contrário de piedade. Começa com conversação, falatórios inúteis, profanos, vai produzir mais impiedade. E novamente na Bíblia nós temos em Tiago, falando dessas conversações, sobre evitar essa conversação. Há muitas escrituras, mas vamos estar aqui primeiro na carta de Tiago, capítulo 1, verso 19. Meus amados irmãos, tenham isso em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Novamente em Provérbios 10, 19 diz: aquele que pisca maliciosamente causa tristeza, e a boca do insensato o leva à ruína. Em Provérbios 15, 28,
O justo pensa bem antes de responder, mas a boca dos ímpios jorra o mal. Então, alguém que é um vaso de honra nas mãos de Deus, sabe falar menos e ouvir mais. Saber a hora de falar também é importante, porque há momentos que não é para ser falado algumas coisas, e aí você falar a coisa inapropriadamente, na hora inapropriada também, você causa mais dano, você acaba sendo um vaso de desonra nesse corpo de Cristo, ao invés de um vaso de honra. Então nós vimos isso onde estávamos, graças a Deus nos libertamos, mas tinha isso, vinha um visitante na igreja, e às vezes essa conversação saía do próprio púlpito. Vinha um visitante, vinha uma mulher que não era convertida, e pronto, aquele culto virava, era só sarrafo, falava demais, batendo e criticando, descendo a lenha para aquela pessoa, por causa das vestes dela e tal. E não era o momento. Primeiro deveria converter essa pessoa, para depois avançar. Mas não, preferia pancada. E quando não vinha do culto, era da porta para terminar o culto, e ali começava-se a querer doutrinar aquela pessoa com relação ao que ela estava vestindo, o que ela estava usando. Antes de mostrar o evangelho, já estava atacando e condenando a pessoa, batendo na pessoa. Então isso é um tipo de falar demais, fora de hora. E aí muitas vezes a igreja quer fazer um trabalho que não lhe compete, irmão ou irmã quer fazer um trabalho que não lhe compete, até muitas vezes sem fundamento bíblico, querendo apontar o erro da outra pessoa, e como eu disse, ao invés de meditar nos seus próprios erros que estão no oculto, tentando achar erros no que é visível da pessoa, e ao invés de anunciar o evangelho. Então, se nós cumprirmos o primeiro princípio já de manejar bem a palavra de Deus, nós já vamos entender isso, que esse falar demais, conversação profana, conversar coisas que não são úteis, não acrescentam em nada na fé cristã, você acaba se tornando então um vaso de desonra. Então um vaso de honra nas mãos de Deus, ele sabe falar menos, ouvir mais. Houve alguém que disse uma vez que o homem comum fala, o tolo discute e o sábio escuta. Então quantos problemas que nós causamos, por falar demais. A gente vai aprendendo isso ao longo da vida, que a gente causa tanto dano às vezes por falar demais. E pior, muitos males são causados pelo falatório inútil, como separação, inimizades, perda de um bom emprego, divórcios acontecem por causa de falação, de fofoca, problemas de brigas de famílias, de vizinhos, por causa da falação demais. Então, se você quer ser um vaso de honra nas mãos de Deus, fale menos, ouça mais, esteja pronto para ouvir, tardio para falar. Como é? Vamos lá, falar direito, Prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Quando você está sempre mais pronto para ouvir do que falar, você acaba sendo um vaso de honra, como diz aquele ditado, É melhor você ficar quieto e as pessoas acharem que você é um tolo, do que você abrir a boca e confirmar a opinião deles. Então é melhor você ficar quieto e as pessoas pensarem ele é meio bobo, não fala nada, do que você abrir a boca e a pessoa falar, não, ele realmente é bobo mesmo, ele é tonto, é atrapalhado, é sem noção. É muito mais honrado, guarda às vezes a sua opinião, é minha opinião, é sua, então guarda para você, guarda bem guardadinho, não é verdade? Não é assim que tem que ser? É a sua opinião, então guarda ela bem guardada para que ninguém veja, ninguém saiba, guarda. Quando é pedido a sua opinião, expressa a sua opinião, há momentos para tudo. Isso é na vida cotidiana, em tudo, na vida cristã, em tudo você tem que ser tardio para falar, controle o que você fala. O terceiro princípio que nós aprendemos nessa escritura é apartar de toda a injustiça. 2 Timóteo capítulo 2, verso 19. Estamos seguindo ali. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e selado com essa inscrição: o Senhor conhece quem lhe pertence, e
Afaste-se da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor. Então, um dos atributos de Deus é a justiça. Deus é justo. Dele emana toda a justiça. A justiça provém de Deus. Então, como filhos de Deus, nós também devemos buscar ser pessoas justas, íntegras, honestas, leais. Lá em Romanos, nós já estudamos isso, Romanos capítulo 1, versículo 18, diz que a ira de Deus está sobre quem pratica a injustiça, ou seja, trapaceia, rouba, sonega, engana. Vamos ler lá. Portanto, a ira de Deus é revelada no céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Então Deus se ira com a injustiça, com quem é impiedoso. Então por isso, não edifique a sua casa roubando, trapaceando, subornando, enganando, se corrompendo. Um vaso de honra ele não se corrompe com o mundo, mas todo mundo está fazendo. Você não faz. E isso tem que ser ensinado muito desde as crianças, ensinado essa ética, ensinado o respeito, ensinado a só obter o ganho de maneira justa e honesta, nunca o lucro a qualquer preço, a qualquer custo, não. É íntegro, é honesto, está causando dano a alguém? Não, não está, então, amém. Está causando, eu estou logrando o outro, então não faça. Então, por isso, quem quer ser um vaso de honra, cuida dessas coisas. Em Jeremias, novamente, eu gosto dos textos de Jeremias por causa disso, ele abrange muitos ensinos. Jeremias capítulo 22, verso 13 diz assim: ai daquele que constrói o seu palácio por meios corruptos, seus aposentos pela injustiça, fazendo os seus compatriotas trabalharem por nada, sem pagar-lhes o devido salário. Ou seja, para ser um vaso de honra, é preciso praticar a justiça e se afastar de toda a injustiça. O que esse texto ali está dizendo? É aquele que quer construir o seu palácio, construir as suas coisas através do trabalho do outro, do esforço do outro, de maneira injusta, de maneira desproporcional. Em outras palavras, só explorando o próximo. Ele está dando um exemplo, claro, de construção do palácio, como escravidão, mas em todas as áreas. Às vezes você quer construir algo prejudicando o teu próximo, prejudicando o teu vizinho, prejudicando o teu amigo, prejudicando o seu irmão da fé. Não faça isso. Não queira causar dano ao outro, porque um vaso de honra nas mãos do Senhor não causa dano. Ele é um vaso para abençoar, ajudar o próximo, ajudar a obra do Senhor. O quarto princípio que aprendemos então nessa escritura para ser um vaso de honra e nas mãos de Deus é: preciso fugir de qualquer situação que estimule o pecado. Como assim? Vamos lá, 2 Timóteo capítulo 2, verso 22. Foge também das paixões da sua mocidade, ou foge também das paixões da mocidade. Deixa eu ver na outra versão, como está aqui. Foge também dos desejos da mocidade, e segue a justiça, a fé, a caridade, a paz com os que invocam o Senhor com o coração puro. Fugir das paixões da mocidade, dos desejos da carne. 1 Coríntios capítulo 6, verso 18 fala também disso. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo os comete, mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Então, fugir dos desejos da mocidade, fugir dessa imoralidade sexual, porque principalmente o jovem tem mais esse ardor, né, vamos dizer assim, com essa questão carnal, mas serve para todos nós também, fugir desses pecados, de coisas que possam levar à imoralidade, ao pecado. Mas claro, aqui está falando dos pecados sexuais, mas há muitos outros também que nós devemos fugir. Então, tem muitos cristãos que não conseguem vencer pornografia, prostituição, sensualidade. Por quê? Porque vivem interagindo com esses ambientes, fisicamente
ou virtualmente. Lembra que nós falamos já no começo, muitos olham para o outro, quer meditar na Bíblia para achar a falha do outro e esquece para olhar internamente. Aquele pecado que quando ninguém está olhando, ninguém está vendo que você está mexendo no celular, você está vendo, você está praticando. Então esse ninguém sabe, então não tem problema. Mas é muito mais fácil olhar para a falha do irmão, da irmã, na aparência, ou apontar o dedo para a aparência do outro, que você julga ser pecado, e esquece que o que a Bíblia está mostrando mesmo como pecado é o que você está praticando em oculto. Então, você que talvez está assistindo pela internet, medita nisso e preste atenção o que você está acessando, o que você está buscando, o que você está vendo quando ninguém mais está vendo, mas Deus está sabendo. E isso vai refletir na sua vida. Isso causa dano na sua vida e você começa a ceder cada vez mais à imoralidade, à sensualidade. Muitas vezes nós vemos isso até no meio cristão, eu tenho acompanhado em redes, mesmo mulheres instruindo outras mulheres a cuidar, vigiar isso, mesmo nessas igrejas mais modernas, existem muitas mulheres dando palestras para outras mulheres, ensinando isso, cuida, não vá se sensualizar, não fique olhando para as redes sociais. Então, às vezes a pessoa pensa que é só questão de pornografia, não, a pessoa começa a olhar tanto o padrão de beleza da internet e começa a decair moralmente em sua maneira de vestir para poder sensualizar da mesma maneira que aquelas mulheres estão fazendo. Então, medita e cuida disso para que você não caia nesse extremo. Se você não consegue se afastar desse ambiente, você vai estar sempre desejando, porque o mundo hoje está programando a mente das pessoas para isso. Nós temos visto que estão cada vez mais querendo destruir a questão da família, querendo cada vez mais destruir a boa conduta, aquelas pessoas que são a simplicidade, na maneira de vestir, esqueci a palavra, a modéstia, estão cada vez mais querendo atacar isso, querendo escandalizar cada vez mais as mulheres, os homens também. Então, se você começa a conviver muito com esse meio, querer viver muito esse meio, você acaba cedendo para isso. E aí fala assim, é porque eu gosto. Não é porque você gosta, é porque você está sendo influenciado por esse meio de redes sociais, padrão de influencers de redes sociais, e você acaba no seu subconsciente querendo agir daquela maneira. É porque eu acho bonito. Não, na verdade, não é porque você acha bonito. Porque se você vivesse há 100 anos atrás, não ia achar bonito. Você ia ser influenciado pela cultura daquela época. Então é porque você está sendo influenciado por essa cultura que quer destruir a maneira modesta, a maneira simples, a maneira cristã, e acaba querendo influenciar mais a sensualidade, a sexualidade, muitas vezes até precoce. Nós temos visto isso, ataca até as crianças. Eu vi, me causou nojo, acabei vendo ali nas redes sociais, claro, não assisto, nem assisto televisão, mas vi nas redes sociais lá, essa abertura desses Jogos Olímpicos, as Olimpíadas já é algo pagão. Quem conhece a história, já é um paganismo mesmo. Por isso Olimpíadas era sobre os deuses do Olimpo, era um evento onde usavam-se os esportes, mas para também a adoração. Por isso eu nunca admirei, nunca me dediquei a ver Jogos Olímpicos por causa disso, desse princípio. Mas dessa vez eles já, como diz, não estão nem escondendo mais as afrontas e a imoralidade, a coisa tão perversa, fazendo uma mesa simbolizando aquele quadro da Vinci lá, simbolizando a última ceia, com travestis e coisas tão perversas, e criança no meio daquilo, tentando não é nem tentando, nem escondendo mais, mas literalmente mostrando que o objetivo deles é destruir as crianças, mudar a visão das crianças, mudar a sociedade de uma maneira perversa. Então é preciso cuidar disso para não cair nisso também. Às vezes acha que porque estamos na igreja, nossas crianças, nossos filhos estão livres disso. Não estão. O mundo
tem cada vez mais avançado para essa ideologia, e nós devemos preservar de que maneira? Mantendo distância de ambientes que causem isso. Então, na batalha espiritual, é importante saber quando fugir. É tão importante quanto saber como e quando lutar. Você vai lembrar da atitude que José teve lá no Egito, quando a esposa de Potifar tentou ele. Ele não quis resistir, ele não quis lutar. O que ele fez? Ele fugiu. Então é preciso às vezes saber o momento de fugir daquela situação. Deixa isso para trás e me perdoa a expressão, como dizem hoje, vazei, né? Ele saiu, como dizem na linguagem de hoje, saiu vazado, saiu correndo, fugiu, porque era melhor ele ser punido, foi muito melhor ele ser punido depois do que ele pecar contra Deus, porque como lemos na Escritura, todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo os comete, mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo, e o seu corpo é o quê? Templo do Espírito Santo, é morada de Deus. Então, olha como que isso é perigoso. Você está pecando contra o Senhor, contra o templo do Espírito Santo, porque o Espírito de Deus habita em você. Então, para ele habitar em você, não pode ser um corpo impuro, não pode estar vivendo nessa impureza. Então, se somos o corpo de Cristo, e para sermos vasos de honra nas mãos de Deus, precisamos então fugir de tudo que estimula o pecado, tudo que nos estimula a pecar. Cada um vai entender e saber o que é a sua tentação, o que te estimula, então resistir a isso. Então, para concluirmos, nós vemos que em 2 Timóteo 2:21, nós lemos assim: portanto, se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para honra, santificado e idôneo para o uso do mestre e preparado para toda obra. Então, se nós cuidarmos dessas coisas, vigiarmos desses ensinos que Paulo está trazendo para nós, através da unção do Espírito Santo, primeiro, manejar bem a palavra de Deus, meditar, estudar cada vez mais o que o Senhor tem para ensinar. Veja, não é o que eu acho que Deus quer, mas é o que a Bíblia está mostrando que Deus quer, qual é a perfeita vontade de Deus. Evitar falar demais, controlar a nossa língua, controlar o que falamos e quando falamos, saber o momento de ficar, muito mais ficar calado do que falar, saber o momento de ficar calado, o momento de falar. Nos apartarmos de toda injustiça, só praticarmos coisas justas, não buscarmos ter lucro a qualquer custo, não buscarmos causar dano a ninguém, mas sempre pensar em ser justos com o próximo e amar o nosso próximo, nosso vizinho, as pessoas que estão também no mundo, porque são pecadores como nós também fomos e somos pecadores, somos falhos, somos pecadores salvos pela graça. E por último, fugir de toda e qualquer situação que estimule o pecado, nos afastando de tudo que possa nos levar a pecar. Então, antes mesmo de cairmos, nós estarmos atentos e fugirmos disso. Então, quando nós praticamos isso, fugindo também de tudo isso, se alguém se purificar destas coisas, será um vaso para a honra, santificado e idôneo para quê? Para o uso do mestre e preparado para toda boa obra. Esse é o princípio, esse é o objetivo de nós sermos um vaso de honra, para sermos usados para a boa obra, não para causar dano, não para tentar afastar as pessoas da igreja, não para tentar cada vez mais diminuir a igreja, não, mas para a honra, para a boa obra, para crescer o corpo de Cristo, para evoluir o corpo de Cristo cada vez mais. E isso é o objetivo nosso como cristãos, o crescimento, nunca a decadência. E é preciso meditar, vigiar muito nisso. Porque esses dias eu ouvi até o pastor Júnior pregando lá em Goiânia. Há pessoas, eles passam por esses problemas lá também. E quantas igrejas passam por isso? Pessoas que estão dentro da igreja, parece que torcendo para ver a destruição da igreja. Parece que torcendo para que diminua cada vez mais. E aí fica com as falações, conversas profanas. O nosso objetivo não é esse.
Não queira ser dessa maneira. Queira ter conversa e agir somente para crescer, ser um vaso de honra, para crescer o corpo de Cristo, para ganhar mais pessoas para Cristo, não para tirá-las do caminho do Senhor, mas que possamos ser usados como vaso de honra para o crescimento da obra do Mestre, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém? Espero que o Senhor tenha acrescentado ao coração de cada um de nós nesta manhã aquilo que eu não pude expressar, que Ele acrescente. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por esse ensino da Tua Palavra e pedimos ao Senhor selar isso em nossos corações e que possamos colocar em prática em nossas vidas, como sempre dizemos, Pai, o nosso objetivo é esse, praticar, não apenas ouvir, mas praticar, Senhor. Ajuda-nos a cuidar disso, Pai, a manejar melhor a Palavra de Deus, a sabermos ouvir mais e falar menos, a não praticar a injustiça, mas sermos pessoas justas, Senhor. Esse é o nosso objetivo e também, Pai, que possamos fugir de toda e qualquer situação que estimule o pecado, que possamos selar essas lições e relembrá-las constantemente em nossas vidas, ó Pai, para assim sermos vasos de honra nas Suas mãos. Nós pedimos e te agradecemos, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmão Roberto, tenho oportunidade de trazer um testemunho e em seguida já fazer um encerramento para nós nessa manhã. Amém. Glória a Deus. Cumprimento a igreja na paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Preciso contar dois testemunhos da semana, irmãos, que Deus me livrou. E eu tenho ouvido bem poucos testemunhos, embora Deus tenha operado. Mas nós precisamos deste hábito. Talvez os irmãos, numa outra época, não tinham esse hábito de contar. Mas o testemunho, ele aguça a fé do cristão. O testemunho, ele mostra que Deus age de maneira diferente. E eu tenho, graças a Deus, não é para minha honra nem minha glória, mas é para a glória de Deus. Eu tenho a sensibilidade de quando Deus está agindo. E eu, como os irmãos sabem, eu sou motorista de caminhão. Eu, há 15 anos atrás, eu sofri um assalto, levaram o caminhão e eu fiquei no cativeiro das 6 horas da manhã até as 10h40 da noite, com bandidos armados e me ameaçando, e eu orando a Deus, pedindo: Deus, o Senhor quem sabe? E Deus me deu livramento. E passado 15 anos no mesmo local, essa semana, quinta-feira agora, os bandidos tentaram, mas Deus estava comigo. Aleluia. Porque eu tenho dito para ele assim, como o profeta disse: se não for para ir o Senhor na frente, nem me deixa ir. E Deus me livrou. Os bandidos claramente estavam armados e encostaram no caminhão, mas o anjo de Deus bloqueou eles na hora, fez aparecer uma viatura da polícia, fez aparecer um guarda municipal, e eles viram que não ia dar para eles. Era 11h30 da manhã, irmãos. Sol rachando. E Deus então deu esse livramento. Ontem nós tivemos um culto maravilhoso. Hoje completamos com essa mensagem pela manhã, os louvores. E eu saindo, indo embora aqui depois do posto, aqui acho que 1.500 metros, acabou o combustível do carro. Meu Poisé tem um problema na bomba que não marca e às vezes a gente esquece de colocar. Ontem eu perguntei antes de sair, o Pedro veio com a gente, eu, Dudu e o Pedro, mas aí estavam apavorados que queriam chegar logo e não me responderam sobre o combustível, e acabou o combustível. Aí a Estela: mas olha que lugar perigoso, não sei o que, bem numa curva, puxamos o carro para baixo de um poste, assim ficou escuro para um lado e para o outro. E a gente sabe que todos os lugares está perigoso, né? E aí, tentando ligar para o Lucas, tentando ligar para o irmão, para outro, para ver, conseguir pegar o combustível. Conseguimos falar com o Lucas, né? Ele disse: 10 minutinhos eu estou aí. E nós ali conversando, nisso entrou um carro por trás de nós, um carro preto. E olha só como Deus é tremendo, como o inimigo é sujo.
Ele encostou e disse assim: ô varão, ele com o carro preto todo blindado, os vidros blindados, não vi quantas pessoas tinha dentro. O Pedro estava na cadeirinha atrás de mim, o Dudu aqui no volante e a Estela atrás. E ela já tinha falado, e Dudu se tremendo de medo: pai, nós estamos num lugar perigoso. Filho, eu quebrei caminhão em serra, fiquei 5 horas na serra do azeite ali, esperando o caminhão na boca dos bandidos, e Deus deu livramento. Nós estamos vindo da igreja. Que crente é você? Ainda falei, né? Aí o cara encostou com o carro preto, abriu o vidro, eu abaixei o meu vidro aqui e disse: ô varão, o que aconteceu aí? Acabou o combustível? Eu disse: acabou, tá vindo o irmão ali. Ele disse: olha, eu comprei uma gasolina ali, que eu estou levando para um rapaz que está com o carro, com o problema de gasolina na frente. Se você quiser, pode descer, vamos pegar no porta-mala. Quando ele disse vamos pegar no porta-mala, o anjo de Deus disse: não desce. A Estela pegou na minha mão aqui e disse: não desce. Eu falei: não, varão, já consegui aqui. Ô, varão, tá ali o combustível, é só descer e pegar. Eu falei: não, varão, tá tranquilo, o irmão já está trazendo aqui. Ele ia nos roubar, com certeza absoluta. Aí eu disse: pai, fica bonito nossa cara agora, nós tocar o carro aqui e encontrar ele entregando a gasolina para outro. Eu disse: não tem gasolina, filho, isso aí é armação do maligno. Então essa semana por 2 vezes, em Salmos 20 diz assim: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Amém. Amém? Então creia, se você realmente tem fé em Deus, e o grande segredo está na presença, porque eu tenho lutado, irmãos, tenho lutado muito para ficar como você na presença. Tenho lutado, as flechas, as guerras, as ameaças do inimigo, as tentações vem 24 horas na tua cabeça, e eu tenho tentado permanecer na presença de Deus, e a vitória é essa. Quanto mais você se aproximar de Deus, mais Ele se aproxima de você. Amém. Mais Ele te guarda. Amém. Em poucas coisas, tenha a sensibilidade do Espírito Santo. Em poucas coisas você vê a obra de Deus, a mão de Deus. Mínimas coisas, Deus está em todas elas. Amém? Amém. Vamos colocar de pé? Grandioso Deus, eterno Pai, mais uma vez queremos, aleluia, agradecer pela sua misericórdia, pela sua mão nos guardando 24 horas, por o Senhor ter, Senhor Deus, esse cuidado com o seu povo, esse povo que tem procurado se chegar a Ti, esse povo que tem pago o preço, Senhor, por proclamar a verdadeira mensagem. Em nome de Jesus, Pai, continua com o seu anjo à nossa frente, durante esse dia, durante essa semana, que o seu Espírito Santo venha nos guiar em tudo que nós vamos fazer durante a nossa semana. Leva-nos em paz para nossos lares e continua conosco, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. Quem crê, diga amém. 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 Glória a Deus. Deus abençoe.